Os fungos, eles vão ser divididos em 4 grupos principais. Eu quero que vocês aprendam detalhadamente cada grupo? Não. Eu quero que vocês consigam, se eu colocar uma imagem, se eu colocar um desses grupos, vocês consigam identificar. Então, vamos lá. O primeiro grupo que eu vou falar para vocês são os zigomicetos. Quais são esses grupos? Quais são esses fungos? Onde eu posso ver esses fungos? Os zigomicetos, pessoal, é o que causa o bolor, aquele bolor preto do pão, quando um pão está embolorado, quando um pão ele está mofado. Vocês estão vendo aí na imagem. Esses pontinhos pretos são os esporos que são formados por zigomicetos, certo? Então, eu posso dizer como característica principal dos zigomicetos, causam bolor preto do pão. Outra característica, não tem corpos de frutificação, ou seja, eles não vão ter, diferentemente, eu vou mostrar para você lá na frente, o base de homiceto, que é o cogumelo, ele não tem esse corpo de frutificação, que eu vou mostrar para vocês. Eles vão ter só o quê? Esses esporos, certo? Já os bases de homicetos, pessoal, eles, diferentemente dos zigomicetos que tinham esporos, os bases de homicetos, eles têm um corpo de frutificação. E esse corpo de frutificação tem o nome de base de ocarpo. É como se fosse, olha esse cogumelo, é como se fosse essa partezinha vermelhinha que tem em cima, esse chapéuzinho, que tem o quê? O micélio reprodutivo, certo? O zigomiceto não tem, o base de homiceto tem. Geralmente, eles são terrestres, eles podem ser comestíveis, como alguns cogumelos comestíveis, e eles podem também levar à morte. Então, não vão sair apanhando os cogumelos e comendo, que não dá certo não, certo? Um outro grupo de fungos são os ascomicetos. Igualmente ao grupo anterior, esse ascomiceto ele pode ser pluricelular, multicelular e formar esses corpos de frutificação. Claro que aqui tem um nome diferente, mas também pode formar. Mas esses ascomicetos eles podem ser também unicelulares, ou seja, formados por uma única célula. Um exemplo desses unicelulares são as leveduras, que têm grande importância econômica. Quando a gente vai comprar um fermento, que a gente vai fazer um bolo, por exemplo, na nossa casa, que nós podemos comprar esse fermento, ele pode ser biológico ou ele pode ser químico. E o fermento biológico nada mais é do que fungo. Ele é um fungo, uma levedura chamada Saccharomyces cerevisiae, e esse fungo, em contato com o açúcar que nós usamos para produzir o bolo, eles vão fazer o quê? Uma fermentação, produzir uma fermentação. E essa fermentação é que faz o bolo crescer, o bolo aumentar de tamanho, o pão crescer, o pão fermentar, ou seja, o pão aumentar o tamanho dele. Além dessa importância na alimentação, eles também são importantes, os ascombiceitos, na fermentação alcoólica, que produz as cervejas, os vinhos, enfim, também produz essas bebidas alcoólicas. Eu posso encontrar também ascomiceto na produção de fármacos, de medicamentos, como a penicilina. Essa imagenzinha que vocês estão vendo por último aí, que são essas bolinhazinhas, é a penicilina. A penicilina, ele é um fármaco, um remédio, um antibiótico, que ele é usado para degradar, não, para combater bactérias, certo? E esse fármaco, ele também vem de um fungo, que é de um asco. O último grupo que nós vamos ver são os quitridiomicetos. O que são esse grupo? Que características eles têm diferente dos demais? Geralmente são fungos que vivem na água doce ou na água salgada, então por isso eles têm um flagelo. O flagelo é uma estruturazinha que serve para locomoção e tipo como se fosse um rabinho. E esse flagelo, pessoal, ele vai ter em alguma parte da vida dele sempre, porque ele vive na água, né? São seres unicelulares, compostos por uma única célula, e eles têm como característica, além desse flagelo, eles são capazes
de fornecer doenças. E doenças, pessoal, geralmente acontecem essas doenças em anfíbios. Vocês vão ver bem lá na frente, bem no final do ano, que os anfíbios, a respiração deles não vem somente pelo pulmão. Os anfíbios, ele têm uma respiração que nós chamamos de respiração cutânea, que é uma respiração pela pele. E esse fungo vai justamente causar uma micose na pele desse anfíbio. Então, como vocês podem olhar na imagenzinha aí dos sapinhos, dos coitadinhos, o sapinho faz o quê? Morre. Esse fungo vai lá para a pele, então vai dificultar a respiração deles. Então, resumindo, nós vamos ter aí quatro grupos principais. Os zigomicetos, representantes deles são os fungos que causam bolo do pão. Esses fungos eles se reproduzem através de esporos. Nós temos os basidiomicetos, que o representante deles são os cogumelos, que eles apresentam corpos de frutificação. Nós temos também os ascomicetos, que nós temos um grupo bastante variado, que vai desde a penicilina até a leveduras, que vão estar presentes na fermentação de pães, de bolo, na produção de vinhos, cervejas. E nós temos os quitridiomicetos, que eles estão geralmente na água e eles apresentam flagelo na vida deles em algum momento e causam doenças geralmente em anfíbios. Chegamos ao fim da nossa aula de hoje. Eu espero que vocês tenham conseguido entender um pouquinho sobre o reino fungi, sobre todos esses organismos que fazem parte desse reino. Eu vou deixar duas questõezinhas para vocês sobre esse assunto, para vocês responderem. Vou dar um prazo bem extenso, até o final do mês, para vocês conseguirem responder. E qualquer coisa, vocês podem entrar em contato, podem me chamar pelo WhatsApp que eu responderei, certo? Beijos, tchau!